acrescentar na tua fé. Irmãos, chegou um tempo da minha vida, chegou um tempo, uma etapa do meu ministério em que eu estava pregando, eu estava cultuando a Deus normalmente, né? E até estava fazendo um programa de rádio. Mas sabe quando não vem aquele contentamento dentro do teu coração? Parece que tudo que você está fazendo é mecânico. Parece que você não está vendo nada acontecer, parece que você canta e não acontece nada, parece que você prega e não acontece nada. Sabe, eu tenho certeza que você pode estar se identificando com esse momento. Eu passei esse período e estava muito angustiado porque parecia que nada estava acontecendo. Parecia que Deus não estava naquilo que eu estava fazendo, sabe? E aí eu lembro de uma noite que eu orei ao Senhor. Eu orei e falei, Deus, com a minha simplicidade, Senhor, tem acontecido alguma coisa? Eu tenho feito, eu tenho pregado, né? Eu até tinha um programa na rádio em que o irmão João Ney, ele tinha me dado uma oportunidade de sempre naquele programa da rádio, tinha um momento da palavra e ele me dava a oportunidade de pregar a palavra. E eu perguntava, Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Será que alguém está sendo alcançado? Porque parece que a gente está fazendo só por fazer. E isso eu orei um dia e pela madrugada o Senhor me visitou. Pela madrugada o Espírito Santo, ele me deu uma visão e eu digo para os irmãos que foi mais que uma visão. Foi muito real tudo que eu vivi e eu quero contar para você. Foi muito impactante para a minha vida, sabe? Eu lembro que durante a madrugada eu senti que a minha alma começou a sair do corpo. E eu comecei a ver que o teto se abriu e eu comecei a subir. E nessa que eu comecei a subir, eu comecei a me preocupar, porque eu vi que o meu corpo, de certa forma, ficou e a minha alma estava subindo. E naquele momento eu senti uma paz, porque para mim, eu tinha morrido durante a noite, né? Para mim aconteceu alguma coisa, eu morri de verdade e estava subindo. E eu subi até uma altura do céu, talvez seja uns 500 metros daqui do chão, assim. Não chegou a estar nas nuvens, mas eu parei e vi assim o chão lá embaixo. E aí eu me preocupei, porque eu pensei, ué, Senhor, será que eu não vou subir? Eu morri e não vou subir. Aí nesse momento desceu uns seres de branco, que para mim eram anjos do Senhor, e eles fizeram um círculo ao meu redor, e eu fiquei no centro, e eu ficava olhando para eles assim, e aqueles homens de vestes brancas, eles começaram a me olhar assim, e eu perguntei para eles, gente, o que está acontecendo? Eu morri, falem para mim alguma coisa. Daí eu lembro que veio um anjo, bem de frente comigo, e ele falou bem assim para mim, Paulo, durante muito tempo você teve a oportunidade de fazer as coisas que você tinha que fazer. Durante muito tempo, Paulo, você ia para a igreja só por ir. Durante muito tempo, Paulo, você não orava como era para orar. Durante muito tempo, você levou as coisas dentro da igreja de uma maneira mecânica. E aquele momento começou a me angustiar, porque ele começou a me relatar tudo que eu fazia. E eu pensei, bom, então eu não vou ser salvo. Acabou para mim, não vou subir. Mas o anjo falou assim para mim, falou, mas tem uma coisa. Durante de um tempo para cá, Paulo, ele falou, você começou a ir subir para o monte e orar. Você começou a orar mais em casa. Você começou a pregar mais. E começou a falar assim de tudo que eu estava fazendo. E ele falou, isso tem agradado o coração de Deus. E Paulo, você fez uma pergunta perguntando se você tem agradado a Deus, se o que você está fazendo está tendo efeito. Paulo, você não sabe o que você tem feito para a obra de Deus. Sabe, Paulo, aqueles momentos em que você está pregando lá na rádio, tem pessoas que estão ouvindo e estão lá no fundo de uma cama e estão tendo um encontro com Jesus através das palavras que você tem falado. E começou a me relatar tudo o que estava acontecendo através
das ministrações, através das pregações. E ele falou assim, durante muito tempo, você andou, né, longe do Senhor, dentro da casa de Deus. Mas ele falou assim, o anjo falou para mim, mas Deus tem se agradado de ti. O que você tem feito hoje, da maneira que você está, você tem agradado o coração do Senhor e tem sido conforme a vontade dele. Aquilo, irmão, de verdade, aquilo encheu meu coração de alegria e de paz. E eles falaram, vamos subir? Eu falei, mas como assim vamos subir? Eles falaram, vamos subir. E eles me levaram. E onde eles me levaram, eu não sei dizer para vocês. Não sei dizer para vocês onde era. Não sei dizer para vocês como era. Eu só sei dizer para vocês que era num lugar fora daqui. E eu lembro que eu subi acima das nuvens e me deparei com um lugar muito calmo, muito tranquilo, muito sereno. E aí eles pegaram na minha mão e me levaram para um lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, era como se fosse um trem muito comprido, sabe? Um trem que ia longe os seus vagões. E eu vi que na frente do trem, assim, estava sentado 3 homens. E o rosto do homem que estava no meio, ele brilhava como a luz do sol. E eu fiquei pensando se naquela hora era Jesus, né? Que estava ali naquele trem. E eles falaram, vamos entrar? O trem está preparado para te levar. E eu lembro que eu relutei ali, falei com aqueles anjos, eu falei, eu não quero morrer, eu não quero subir, porque eu comecei a lembrar da minha esposa, comecei a lembrar dos meus filhos, e eu falei, eu não quero subir, eu não quero porque eu tenho tanta coisa para fazer lá. E eles só olhavam para mim e riam. Eles falaram, vem aqui que nós queremos conversar com você. E eu lembro que eu cheguei na porta daquele trem, até me arrepia de falar. E na porta daquele trem estava escrito bem assim lá dentro. Eu falei, para onde que nós vamos? Ele falou, consegue ler? E eu li, estava escrito assim, Expresso Jerusalém. E ele falou, venha, entra aqui. Eu entrei, eu sentei. E eu pensei que ali seria a minha partida, né? Minha partida para a glória. Dali eu subiria para um lugar, talvez determinado por Deus. E eu iria para a glória. E aquele homem com o rosto resplandecente, ele começou a falar comigo. Ele disse assim para mim, Paulo, filho, tu achas que vai acabar agora para você? Não, filho, não vai acabar agora. Tem muita coisa ainda para você fazer lá na terra para mim. Tu achas, filho, que já viu de tudo, que já fez muita coisa, mas você está só no começo, ainda tem muita coisa para você fazer. E tu queria saber se você estava me agradando? Saiba que sim, meu filho, tenho me agradado de ti. Da maneira que você tem orado, da maneira que você tem buscado, como você tem se entregado, isso tem alegrado meu coração. Mas Paulo, eu tenho uma coisa para te dizer. Muitos não acreditam mais no céu. Muitos não acreditam mais na salvação. Não acreditam que existem coisas espirituais e coisas além da terra. E ele disse, Paulo, eu te trouxe aqui só para que tu diga para eles, para que você veja com os teus olhos e para que tu vejas e diga para eles que sim, o céu é real e que existe vida além da terra. E ele disse, tu vais voltar. E naquele momento eu já estava sentindo um gozo, uma paz tão inexplicável, meus irmãos, tão gloriosa, que eu já não queria descer, que eu já não queria vir, que eu já não queria voltar. Mas aquele ser disse para mim, você vai voltar e vai pregar que o céu é real, que as coisas espirituais são reais. E eu lembro que a partir desta ordem dele, tudo sumiu e eu voltei. E quando eu voltei, eu estava sentado na cama. E aí eu caí em si do que eu estava vivendo. E eu estava sentado na cama quando eu voltei em si. Aí aquela manhã, era 5 e pouco da manhã, eu só chorei. 5 e meia da manhã até 6 horas chorando, 7 horas chorando,
8 horas, eu passei a manhã inteira chorando. E sentindo a presença de Deus e ao mesmo tempo assim, eu me lamentando, sabe? Eu dizendo assim, poxa, eu perguntando ainda para Deus se aquilo que eu fazia Ele estava vendo. Deus não só estava vendo, como estava se agradando daquilo que eu estava fazendo. Eu falei, puxa, Senhor, me perdoa, Pai, por tanta incredulidade de que muitas vezes a gente quer ver para poder fazer alguma coisa. E o que eu quero dizer com isso para você é a mensagem que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração. Irmão, o céu é real. Não deixe o mundo, não deixe filosofias, não deixe nada tirar de você a certeza de que o céu é real, de que existe salvação e de que existe um Deus que tudo vê e Ele está vendo o que você está fazendo. Eu lá naquele momento, quando eu orei para Deus, eu nem imaginei que tudo isso, que essa experiência ia acontecer. E a ordem que eu recebi do Senhor é volte, trabalhe, volte porque tem muita coisa para você fazer e volte e lembre e diga que o céu é real. Nós estamos trabalhando para o céu, nós estamos trabalhando para Deus. E que você, meu querido irmão, você que está vendo esse vídeo agora, você não venha desanimar na caminhada. Eu estava desanimado porque para mim, eu estava fazendo e não estava tendo efeito nenhum. E Deus disse para mim que muita coisa estava acontecendo. O Senhor começou a me relatar, disse, até lá naquela primeira parte, Deus falou que enquanto eu pregava, tinha pessoas que estavam com doenças terminais sendo curadas. O Senhor falou assim, filho, você não precisa ver, você só precisa crer e saber que enquanto você faz, o sobrenatural acontece. Que eu quero dizer para você pregador, para você pregadora, para você irmã que ora, intercede, muita coisa acontece enquanto você está orando. Enquanto você está exercendo o teu ministério, talvez você não possa nem ver. E só a glória, só a eternidade vai revelar a grandeza da obra que você tem feito para o Senhor. Que essa mensagem, bem simples, aquilo que Deus colocou no meu coração, essa foi uma das experiências que eu vivi, mas que marcou a minha vida. Porque foi um misto de felicidade e de vergonha, por achar que Deus não estava vendo e que nada estava acontecendo. Mas saiba, acontece.